Boa noite. Sepulcros abertos. A sua garganta é um sepulcro aberto. Paulo, Epístola aos Romanos, capítulo 3, versículo 13. Reportando-se aos espíritos transviados da luz, asseverou Paulo que tem a garganta semelhante a sepulcros abertos e, nessa imagem, podemos emoldurar muitos companheiros quando se afastam da estrada real do Evangelho para os trilhos escabrosos do personalismo delinquente. Logo se instalam no império obscuro do eu, olvidando as obrigações que nos situam no reino divino da universalidade. Transfiguram-se-lhes a garganta em verdadeiro túmulo descerrado. Deixam escapar todo o fel envenenado que lhes transborda do íntimo, à maneira de um vaso de lodo, e passam a sintonizar exclusivamente com os males que ainda apoquentam vizinhos, amigos e companheiros. Enxergam apenas defeitos, os pontos frágeis, as zonas enfermiças de pessoas de boa vontade que lhes paralisam a marcha. Tecem longos comentários no exame de úlceras alheias em vez de curá-las. Eliminam precioso tempo em palestras compridas e perinas, enegrecendo a intenção dos outros. Sobrecarregam a imaginação de quadros deprimentes e nos domínios da suspeita e da intemperança mental. Sobretudo, queixam-se de tudo e de todos. Projetam emanações entorpecentes de má-fé, estendendo o desânimo e a desconfiança contra a prosperidade da santificação por onde passam, crestando-lhes as flores da esperança, aniquilando os frutos imaturos da caridade. Semelhantes aprendizes, profundamente desventurados pela conduta a que se acolhem, afiguram-se-nos de fato sepulcros abertos, exalam ruína e tóxico de morte. Quando te desviares, pois, para o resvaladiço terreno das lamentações e das acusações, quase sempre indébitas, reconsidera os teus passos espirituais e recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem, pois só assim expressará por ela o verbo sublime do Senhor. Boa noite a todos. Boa noite. Enviemos o nosso pensamento a Deus e a Jesus e recebamos da espiritualidade amiga bênçãos de paz, de amor, de serenidade. É muito bom estarmos aqui reunidos em nossa fé kardecista, na nossa doutrina consoladora. Que a paz de Jesus nos envolva e peçamos saúde para cada um de nós aqui presente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Agora nós vamos ter a explanação doutrinária da nossa companheira de doutrina, a Marilúcia. Vibremos positivamente para que tudo que ela estudou, ela passe para nós com muito carinho. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Divino Mestre seja em cada coração. Hoje a gente vai refletir um pouco sobre as nossas dificuldades, os obstáculos que a gente enfrenta, se realmente a gente consegue enfrentar, se a gente tem a fé para enfrentar esses problemas. Vou usar o texto de Marcos, que nos fala esse texto sobre o cego de Jericó. Nós sabemos que somos seres humanos que vivemos para nos conscientizar da importância da nossa evolução terrena. Esse processo, para uns, ele é mais lento, outros amadurecem mais rápido, Entendem melhor a situação, uns perseveram mais e outros
trabalham mais para que a evolução aconteça e outros ficam mais acomodados. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26 do item 21, nos diz assim: o homem sofre sempre a consequência de suas faltas, e não há só uma só infração à lei de Deus que não acarrete a sua punição. Assim, o homem é constantemente o árbitro da sua própria sorte. Pode abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desventura depende da vontade que tenha de praticar o bem. Então Kardec aqui, ele já diz que a gente mesmo é que tem o árbitro da nossa própria consciência, do que nós vamos fazer dos nossos atos, né? E tudo o que nós fazer de bom, a gente vai colher o bem. Quando compreendermos tudo isso e vivermos, a gente vai entender que todos os problemas que nós temos, as doenças, as vicissitudes da vida, os obstáculos, eles podem ser vencidos. Depende da nossa determinação de buscar. De que forma a gente vai buscar? E a gente vai ver isso nessa passagem do cego de Jericó. Jesus tinha acabado de deixar a Pérea, atravessado o Rio Jordão, a uma curta distância do Mar Morto, e começou a subir em direção a Jerusalém. Jericó, que para nós representa o materialismo, né? É uma cidade muito bela, mas é uma cidade onde se pensa apenas no materialismo, estava situada neste trajeto que Jesus ia passando, visto que estava perto da comemoração da Páscoa. E por esse fato, toda a cidade, ao qual era próxima a Jerusalém, tinha que ir até lá, para poder comemorar essa data festiva. Certamente, nesses momentos, muitos viajantes passavam por Jericó. Jesus também era judeu e aproveitava esse momento também para fazer a Páscoa, para ir a essa festa que os judeus comemoram desde a passagem do Mar Vermelho, né? E saindo ele de Jericó, os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, um cego, estava sentado junto do caminho, mendigando. Mas Bartimeu era cego, mas ele tinha uma visão espiritual muito apurada, porque ele percebia que o pessoal falava do Cristo. Ele via e ele ouvia que o pessoal falava, que ali havia alguém que falava das coisas espirituais. Mesmo na sua condição de cego, ele começou a perceber que uma multidão passava por ali. Aí ele perguntou para alguém o que estava acontecendo. Então, alguém disse: é Jesus de Nazaré que está passando. É o Nazareno que está passando aqui. Então, era aquele o momento dele, era a oportunidade dele. E ele começou a gritar, porque a multidão era muito grande. Mas ele não gritou Jesus de Nazaré, ele não gritou Nazareno, ele gritou: Jesus, o filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquele grito dele ecoou tão forte que incomodou os fariseus, incomodou a multidão, e vieram e pediram para ele se calar. Mas quanto mais eles pediam para ele se calar, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, no meio da multidão, percebeu que estava chamando ele de uma forma diferente.
Aí parou e perguntou, quem me chama? Aí eles falaram, um mendigo, é um cego. Jesus, chama ele para mim. E eles foram lá e disseram para ele, levanta, vem, ele te chama, tem de bom ânimo. E ele naquele momento, ele larga a sua capa de cego, aquela capa era a única proteção que ele tinha para dormir, né, noite fria. Era uma capa que eles ganhavam, as pessoas que tinham dificuldade de ganhar essa capa. Como a gente ganha um negócio de gás, um auxílio, um vale-gás, o governo naquela época dava uma capa para esse mendigo, para que ele pudesse ali ficar no meio do caminho, pedir. Daí era o pedinte, o mendigo, mas ele tinha essa capa que diferenciava. E ele largou essa capa e foi. E daí chegou lá e disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus olhou para ele com aquele olhar meigo e disse, o que queres que eu te faça? O que tu queres de mim? E ele disse, que eu veja. Ele queria ver. Só isso que ele pedia, ele queria ver. E Jesus olhou para ele, não colocou nada, só olhou e disse, a tua fé te salvou. E ele viu, primeiro sol, ele enxergou o sol, o nosso sol. E depois ele viu a luz da vida em Jesus. Ele viu o Divino Mestre, aquela luz forte, espiritual. Ele conseguiu ver a luz que nós não conseguimos ver com os nossos olhos. E dali ele saiu seguindo Cristo. Mas quem era esse homem que estava lá à beira do caminho? Qual era a sua situação? E o que chamou tanta atenção de Jesus no seu chamado? O que quer dizer lançar mão da capa? O que ele pediu? Qual era o pedido que ele tinha? E por que muitos queriam que ele se calasse? Essas são as perguntas que a gente vai tentar compreender. Bar quer dizer, em aramaico, filho. Timeu era seu pai. Daí o nome de Bartimeu. Filho de Timeu. Então lá na Bíblia, quando eles dizem o cego Bartimeu, é o Bartimeu, filho de Timeu. Ele não tinha convivência com ninguém, porque ele era um mendigo, vivia à beira do caminho, o pessoal passava, dava uma moedinha, e assim era a vida dele, né? Nem nome, eles diziam filho de Timeu. Hoje, para nós, Bartimeu simboliza a nossa caminhada, porque ele vivia onde? À beira do caminho, mendigando. E Bartimeu hoje representa a nossa caminhada evolutiva, que a gente deve seguir o exemplo dele em frente. Ele não teve medo da multidão. Quando o cego Bartimeu clamou pelo filho de Davi, neste mesmo brado estava rogando e admitindo que Jesus de Nazaré era o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo conforme previsto nas Escrituras. E isso tem muito significado. Porque se ele dissesse Jesus de Nazaré,
Ninguém se incomodava, porque todo mundo dizia Jesus de Nazaré, Hosana a Jesus de Nazaré ou ao Nazareno, né? Pois era essa a concepção que o povo tinha. Porque nem os discípulos, quando Jesus perguntou lá, Cesareia de Filipe, e vós, quem dizeis que eu sou? Eles não sabiam quem ele era. Eles diziam que uns João Batista, outros Elias, outros dizem que tu és Jeremias. E vocês? Eles ficaram em silêncio, porque eles não conseguiam dizer quem era o Cristo. Foi Pedro que disse, tu és Jesus, o Filho de Deus. Mas também não disse, tu és Jesus, o Filho de Davi. Quando diz filho de Davi, da descendência de Davi. E Bartimeu era pobre. E o seu único bem valioso naquele momento era a sua capa. Né? Se protegia do sol. Era uma capa velha, uma capa suja, que a gente jogava, mas era a proteção dele. Essa capa para ele representava tudo para ele. Era a sua maior riqueza. E ao mesmo tempo, diante da nossa visão, era a sua pobreza. Porque se nós observar alguém pedindo, a gente vai pensar, que dó. A gente olha assim. A gente não lembra que às vezes essa pessoa ali é muito mais rica espiritualmente do que nós. Porque a gente tem o costume de avaliar as aparências, né? Isto se assemelha ao nosso comportamento diferente ao chamado de Cristo. Porque se nós estamos abertos ao chamado de Cristo, nós vamos observar todas as pessoas iguais. E de imediato ele lançou a capa, ele tirou a capa. Ele não precisava mais da capa. Ele já tinha encontrado o que ele precisava naquele momento, que era o Cristo. Jesus não queria dar esmola para ele. Nem perguntou se ele queria esmola. Jesus queria que ele fosse uma pessoa digna. É isso que Jesus quer de nós. Que a gente lute sempre pela nossa dignidade. Não fique à beira do caminho. Naquele evento, o cego viu primeiro a luz do sol. E depois ele viu a luz da vida, como eu falei ainda há pouco. Hoje, Jesus se revela para nós e nos pergunta, o que queres que eu te faça? Se neste momento Cristo chegasse para nós e perguntasse, o que queres que eu te faça? Será que a gente teria resposta para Cristo? Será que nós conseguíamos dizer o que a gente realmente quer? Ou será que estamos tão cegos que não ia conseguir? Qual seria a nossa resposta, né? Porque Bartimeu, ele queria ver. Ele queria poder enxergar as coisas. Nós já enxergamos as coisas materiais e as espirituais. Será que se a gente pudesse dizer para o Cristo, me ajuda, Senhor, que eu consiga ver as pessoas de uma outra forma, que eu possa entender em cada um meu próximo, meu semelhante, que eu possa amar mais, que eu possa aprender isso. O texto evangélico diz que ele estava junto ao caminho.
Ou seja, no canto, no caminho. Observando as coisas. Observando. O pessoal falava. Porque quem está quietinho no canto, fica observando. Mas tem situação na nossa vida que nós ficamos observando. Mas tem outras situações que a gente começa a sair para um canto, a se separar. E as pessoas vão passando por nós e não vão mais nos vendo. E a gente vai ficando cada vez mais afastado. E isso aí vai gerar o que para nós? A gente vai ficando triste. A gente não vai mais conseguir. Porque ao mesmo tempo que tu está lá afastado, tu não estás mais ouvindo o chamado. E é isso que o mestre pede para nós. Venha, não fica lá na beira do caminho. Ouve o chamado. Cristo passa por nós o tempo inteiro. Ele passa por nós na forma. E vocês tudo aqui estão passando por mim agora neste momento. Lá na rua, quando o irmão passa por nós, Cristo passando por nós. Nos dando um sinal. Lá no serviço, Cristo também está passando por nós. Lá na nossa casa também. E dizendo, o que queres que eu te faça? Paciência? Pode ser isso que Cristo está pedindo para nós. Que a gente deve ter paciência com as pessoas. Que a gente deve ser mais amável com as pessoas. Mais tolerante. Porque a gente não é... Nós não temos aqui, ó, essa vida aqui, ela é pouco tempo. Então Jesus quer que a gente aprenda a viver. E ainda existem situações em nossas vidas que nós colocamos junto do caminho. Estamos no campo e sem visão nenhuma do futuro. Mas não podemos perder a esperança. Acreditando sempre que Jesus tem feito e continua fazendo sempre algo por nós. Sempre. Por mais que a gente diga, Deus não existe. Jesus esqueceu de mim. Não esqueceu, não. Lembra aquela história? É uma história. Da praia, que tinha os passos. E a pessoa estava olhando aqueles passos da areia. E ele olhava só o passo dele. E ele estava muito triste. Ele estava muito ruim naquele dia. Era um momento muito difícil da vida dele. E ele percebia que era só o passo dele. Era só os passos. Ele calculava que era só o passo dele. Aí ele pegou e disse, imagina, Senhor, o que tu falou para mim? Tu estaria sempre comigo, do meu lado. Só que hoje eu precisei muito de ti. Tudo deu errado na minha vida. Quer dizer, ele estava na beira do caminho. E tu não me ajudou. Tu não me chamou. Aí Jesus disse para ele, te engana. Eu estava te carregando no colo nesse momento. Os passos que tu viu não eram teus, eram meus. E Jesus muitas vezes ele carrega no colo. Quando ele diz assim, eu não aguento mais, eu não consigo mais. A gente dorme o sono, a gente fecha o olho e no outro dia o sol brilha com mais força para nos dar ânimo para a gente enfrentar essa caminhada. E essa força vem da onde? Vem de Cristo. Às vezes podemos estar clamando por algo e uma multidão pode tentar nos parar. Quais são essas multidões que nos param? Um desemprego, né? Algo que deu errado na nossa vida. Às vezes lá na família uma desavença ou um filho que se desvia e a gente fica angustiado. Tudo isso são as multidões que dizem assim, para com tudo. Mas a gente não deve parar.
Porque Jesus está nos chamando. Por mais difícil que seja, às vezes, um filho, quando ele não está no caminho que a gente quer que ele esteja. Mas se a gente chega e diz para ele: filho, o que tu quer de mim? Eu estou aqui para te ajudar. Vamos conversar. E a gente consegue trazer esse filho de volta. Jesus nos dá esse exemplo. O que queres que eu faça? Que eu veja, que eu tenha lucidez, que eu tenha discernimento para ver as coisas. É isso que Cristo quer de nós. Quando vinha essas multidões, esses obstáculos, é grande demais. Quando vinha uma onda bem grande, a gente diz assim, ó, quando vem uma onda bem grande no mar, a gente diz assim, a gente tem que dar um mergulho para aquela onda passar. Não é assim? Quando os problemas vêm, a gente tem que mergulhar, mas acreditando, eu vou conseguir passar. Eu vou conseguir passar. Tá? E clamar cada vez mais. Mas clamar e não ficar parado. Lembre-se do cego. Ele não ficou parado. Ele gritou. Ele fez o vozerio que mandaram parar. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ser firme no que a gente quer. As pequenas pedras do caminho, a gente pode construir um castelo. Então nós devemos retirar de todas as situações, de todos os momentos difíceis, um aprendizado. Ah, aconteceu aquilo ali, foi para mim aprender a não fazer de novo. A vida da gente é sempre assim, aprendizado. Os momentos turbulentos nos preparam, nos fortalecem. É necessário a poda para que a árvore venha com mais força e dê fruto. Por mais que ele sinta assim, ó, a gente vai cortar um brotinho lá e vai dizer assim, olha, que dó da árvorezinha, vai vir uns brotos bem bonitos. E para nós, às vezes, é necessário sofrimento para a gente aprender melhor. Nesse sentido, esclarece Emmanuel, má vontade gera sombra. Então, se a gente tem má vontade, a gente só vai trazer energias negativas. A sombra favorece a estagnação. A gente fica parado. A gente vai desacreditando de tudo, né? A estagnação conserva o mal. A gente vai colocando tudo aquilo de ruim para dentro de nós. O mal entroniza a ociosidade. E a gente não tem mais vontade de trabalhar, não tem mais vontade de sair. A ociosidade cria discórdia. Porque a gente sempre diz, a cabecinha da gente tem que estar sempre na ativa, para não pensar besteira, né? A discórdia desperta o orgulho. E o orgulho é muito, muito ruim para nós. O orgulho acorda a vaidade. O orgulho não vive sem a vaidade. E os dois juntos fazem uma desgraça na nossa vida. A vaidade atiça a paixão inferior. A paixão inferior provoca a indisciplina. A indisciplina mantém a dureza de coração. Porque quando a pessoa é indisciplinada, a pessoa não aceita ou não. Não aceita que o outro diga que ela está errada, né? Eu sou indisciplinado e pronto. A dureza de coração impõe a cegueira espiritual. E isso aí desde o começo que Jesus estava falando. Bartimeu queria ver. E hoje Jesus está aqui nos dizendo: o que tu queres de mim? Que eu veja que eu não tenho essa cegueira espiritual, né? A cegueira espiritual conduz ao abismo. Entregue as obras da incompreensão e pela má vontade, pode um homem rolar ao precipício das trevas. Então, tudo isso, a incompreensão do mundo, a má vontade, a gente achar
que o outro é que está errado, que nós somos certos. Isso aí vai gerando um conflito com a gente. E às vezes nos leva ao abismo. Nos leva a ir lá para a fila, na depressão. Porque muitas vezes é nós que não aceitamos. A não aceitação nos faz ser assim. Retiramos também desse episódio a convicta constatação que o Cristo não passa por acaso em nossa vida. E quando passa, Ele deixa a sua marca de amor e compaixão, nos estimulando a renovação espiritual. Ele não vem de graça. Se Ele passa por nós, porque Ele ama cada um de nós. Não existiu neste mundo ninguém mais apaixonado pela humanidade que o Cristo. Sempre preocupado. Ele é o nosso modelo e guia. E está sempre ao nosso lado, passando por nós. E quando a gente tem dificuldade, Ele está presente para nos auxiliar. Basta para isso que a gente clame por Ele de coração. Roguemos sempre a providência celeste, suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro de graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos onde só existe o favor divino. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina, em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Devemos lembrar sempre que o Espiritismo, que a doutrina espírita, ela vem nos auxiliar, nos ajudar, para que a gente compreenda o porquê das nossas necessidades. Por que eu passo trabalho? Por que às vezes eu sou tão cego? A doutrina espírita explica isso para nós. Nós precisamos estudar, ler mais, para tirar essa venda do nosso olho, para que a gente consiga ver o lado espiritual, para que a gente consiga tirar o véu e entender que do outro lado existe uma vida melhor. É isso que a gente tem que aprender. Para encerrar, uma vez, eu já falei isso aqui. Havia uma mulher e ela dizia assim, ela sofria muito. E ela achava que o sofrimento era só dela. E ela não aguentava mais de tanto que ela sofria. O filho tinha morrido, a filha tinha ido embora, e ela foi colocando, o marido tinha abandonado ela, mas ela estava muito inconformada porque ela tinha perdido esse filho. E ela foi falar com um sábio o porquê da situação. Ela não aguentava mais e que ela queria dar um jeito na vida dela. Aí o sábio pensou e disse para ela, então, eu vou te ajudar, eu vou te dar um chá. E disse um nome de um chá muito comum naquele local lá. E ela falou, tu vai chegar numa casa e tu vai perguntar se tem esse chá. Daí ela disse, mas é muito fácil, vou resolver o problema da minha vida. Você vai lá achar o chá. Quando tu achar o chá, tu pergunta se naquela família eles não tiveram uma perda, se ninguém morreu, se eles não passaram nenhum problema. Se eles não passarem nenhum problema, tudo certo. E ela foi. Passou a primeira casa, só chegou e encontrou. Aí a mulher foi lá e disse, não tenho chá. Ela falou assim, disse, não, mas essa tua família é tão feliz, não tem esse problema nenhum? Disse, não tenho, né? Mas agora, minha filha morreu, tenho que enfrentar. Aí ela sabia que não deu certo. Daí ela foi falando já também do sofrimento dela ali. Começou a conversar. Foi outra. E assim se passou
2 anos ela procurando o chá e a família que não tivesse problema nenhum, mas sempre levando a palavra. Ela conseguia daí falar do problema dela e amenizar o problema do outro. Que aquilo ali um dia ia passar, e assim foi passando. Daí quando chegou um tempo, ela foi lá na família do Fábio. Daí o Fábio disse, tá, mas daí tu veio aqui encontrar, eu já encontrei o chá e encontrei a forma de dividir a minha dor e amenizar a dor do outro. E é isso que Jesus quer de nós. Que a gente consiga olhar, ver no outro o sofrimento. Temos o nosso sofrimento, mas partilhar, que daí a dor fica menos. É isso que Cristo quer de nós. Que cada um se ajude. Que não fique na beira do caminho. Que a gente consiga levar. E o Cristo está nos esperando. Boa noite a todos. Que a paz nos envolva. Agradecemos a nossa irmã Mariluz pela explanação doutrinária e pelo ensinamento da noite. Assim então, queridos irmãos, com o nosso pensamento elevado a Deus, Jesus em nossos corações, com a luz da espiritualidade amiga, no começo pedimos por nós. Nesse momento agora vamos pedir pelos nossos irmãos trabalhadores da casa que hoje não puderam estar presentes, pedir saúde e proteção a eles. Saúde e proteção, muita luz para os nossos familiares que ficaram em nossas casas. Saúde, proteção e cura para as pessoas que estão em hospitais. Resignação, perdão, arrependimento para os que estão nos presídios. Vamos pedir a Deus e a Jesus que derrame muitas bênçãos sobre as nossas crianças. Muita luz, muita paz para o nosso país, para o nosso planeta. Agora vamos ficar o mais confortável possível em nossas cadeiras e vamos receber o nosso passe coletivo. Que Deus, em sua infinita bondade, poderoso e justo que é, Jesus, nosso Mestre bondoso e generoso, Espíritos amigos, derrame sobre cada um de nós muita paz, tirando dos nossos corações qualquer mágoa, rancor, que aprendamos a cada dia a ser um pouquinho melhor do que fomos hoje, ser menos egoístas, mais solidários, perdoar mais, ser mais solidário em nossos lares, distribuir mais amor e assim seguir os mandamentos de Jesus. Pedimos à espiritualidade amiga que coloque nas aguinhas fluido salutar à matéria e ao espírito, colocando ali remedinho para a matéria e o espírito das pessoas que a trouxeram. Que os espíritos amigos coloquem na caixinha de orações, entregando ali a cada nome de encarnado ou desencarnado, cada um no seu merecimento. E assim pedimos que a nossa semana, apesar das tribulações, das vicissitudes, das dores, que a gente consiga vencer com fé e oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Sigamos em paz, que Jesus nos acompanhe, e na saída temos a nossa aguinha fluidificada.